G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. Ontem eu assisti o Oscar toda, minha mulher é uma Oscarófila, então se tivesse Oscar mais de uma vez no ano, ela assistiria todos eles. E agora, com a apresentação aqui no Brasil, com a presença além da Maria, da companheira de comentários dela, que é uma atriz super articulada, ainda tivemos o Fábio Porchat e o Adnet, que deram uma graça toda especial aos comentários e vivacidades novas. Foi muito interessante. E houve esse episódio, que foi triste. E especialmente para quem está de longe, no início as pessoas não entenderam absolutamente nada. Mas atrás dessa história é um contexto que começou em 2016, quando o comediante o Chris fez a primeira piada com a careca decorrente da doença autoimune da mulher do Will Smith. E, claro, ninguém gosta de ser objeto de brincadeira de uma deficiência. Era como se uma pessoa com uma deficiência física explícita, uma perna, coxa, fosse objeto de brincadeira. Quem é que tolera isso? Ou deficiente visual, ou deficientes auditivos, ou de qualquer outra natureza. A deficiência humana não pode ser objeto de brincadeira. Na melhor das situações, a única pessoa que pode fazer brincadeira com sua própria deficiência ou condição é o próprio, mas terceiros não, de maneira nenhuma. Eu sou filho de um pai aleijado na perna direita. E ele, às vezes, brincava com a perninha dele e as pessoas riam. Ele brincava, porém, com todo respeito por si mesmo, mostrando só quais eram as vantagens de ser aleijado. Ele nunca teve nenhum problema com isso. Mas imagina, se você está num lugar público daquela grandeza universal e alguém começa outra vez a brincar com a doença autoimune da esposa, que essa é a razão pela qual ela não tem cabelo, mantém-se careca, não é por opção apenas, é por impossibilidade. Em 2016 ele fez algo semelhante. Tinha dado, né? Eu não sei por que ontem, ou anteontem, ele entrou nessa de fazer uma brincadeira tão sem graça sobre uma coisa dessa. E aí, quem estava em casa não entendeu quase nada. Até porque o Will Smith
ficou tentando dar uma de quem estava conseguindo tolerar. Se você observar a imagem, quando o sujeito fala isso, o Chris, ele dá um sorriso, mas a mulher dele se afasta, a mulher dele não é essa aí do lado, é a outra, essa de verde, elegantíssima, e a cara dela é uma cara de total insatisfação, de desconforto que ela vai fazendo, ela balança a cabeça, ela diz, pô, não é possível que esse cara fique, ó, como ela está sem graça. E ele demorou a assimilar, até que ele viu que tinha passado realmente do limite. E, a meu ver, aí ele passou do limite. Não precisava, embora aquele cara merecesse levar um tapão do ponto de vista da reação de um marido chateado num evento público, mas não é assim que a gente ganha as guerras contra a idiotice na Terra. Foi o que Jesus ensinou. Te deu numa cara, oferece a outra. Obrigou a andar com uma milha, vai com ele 2. Te pegou a túnica, dá também a capa. Não entra no jogo da idiotice, é o que Jesus está ensinando. Quebra a idiotice com a tua atitude de energia pacificada. Enérgico, mas com uma atitude pacificada. Se ele tivesse ido lá, ficado ao lado do Chris e dito, olha, deixa eu te falar uma coisa, você frequentemente exagera, passa do limite e às vezes não tem problema, às vezes faz parte. Não existe comediante em favor de nada, eu entendo a dinâmica disso tudo. Agora, hoje você passou dos limites, já é a segunda vez. E se ele explicasse isso, dissesse isso, aquele auditório inteiro, que depois, quando ele recebeu o prêmio, se levantou para aplaudi-lo e muita gente até chorando, teria se erguido naquela mesma hora e teria dado razão total a ele, e a gracinha teria acabado. Ainda ficou essa polêmica de gente contra, gente a favor, mas quando a história foi ficando explicitada do que tinha acontecido, a maioria das pessoas entendeu a expressão dele, especialmente porque ele vinha de uma imersão de meses vivendo com uma família de deficientes auditivos. Ele tem um problema de deficiência de autoimunidade em casa com a esposa e foi fazer um filme lidando com pessoas com deficiências diversas. E ele se envolveu, incorporou, se apaixonou, ficou, como ele próprio disse, completamente comovido e tomado, com o coração doído por circunstâncias que antes ele nem percebia bem, mas agora não dava mais para tirar a percepção que ele teve durante a produção do filme da vida dele, nem da mente dele. Então tem um conjunto, uma soma de sensibilidades que se afloraram e acabaram desembocando numa inadequação que foi o tapa na cara. Não precisava, ele tinha outras maneiras verbais, racionais e de inteligência para fazer aquilo ser ainda muito mais veemente em favor dele do que foi. Agora, não dá para julgar o sujeito que está ali, que se sentiu ofendido, olhou para a mulher estava muito, muito machucada, maltratada, e, a meu ver, o excesso dele foi esse. E ele podia ter resolvido o excesso do outro sem se colocar num lugar semelhante. Agora, isso é fácil para dizer daqui, e conversando. Eu sei que eu, pessoalmente, se estivesse no lugar dele, não faria nada além do que eu disse aqui no máximo.
no máximo. Talvez até nem isso, talvez eu só chamasse o cara lá atrás e levasse uma ou duas testemunhas de gente que ele confia, como Denzel Washington e outros, e dissesse: olha, me deu muita raiva, deu vontade de subir e te dar um tapa no meio da cara, você foi inconveniente, o humor tem muita liberdade de expansão, mas ele tem limites, como qualquer outra forma de comunicação na vida, não tem licença para matar. O humorista não é um 007 com permissão para dizer qualquer loucura, qualquer bobagem, e os outros é que têm a obrigação da assimilação. Não é assim, tem uma liberdade a mais, por isso é que é comédia, por isso é que é piada. Agora, existem coisas que passam da permissão, da liberdade de expressão e entram no ambiente de ofensividade. Eu, quando vi, lamentei muito, porque eu gosto muito do Will Smith. Ele é um cara que só faz filmes legais, leves, divertidos ou ficcionais interessantes. Cada vez ele está produzindo filmes de natureza mais humana, sempre cada vez mais humana, e filmes para o coração, para a mente, para o futuro. Como ele próprio disse, que ele está num processo de redenção pessoal, buscando aprender a viver melhor do que jamais antes. E para ele foi um setback terrível. De repente se reconhecer na animalidade de uma reação que ele, na vida, no cotidiano, está tentando todo dia vencer. Foi o que, na fala dele, em resumo, ele quis dizer, e para quem entendeu, foi o que ele disse. Então, não dava para começar o primeiro Papo de Graça depois do Oscar sem tocar nesse assunto. E deixar aqui um aviso. Tenho muitos amigos comediantes, muitos. De vez em quando eu dou um toque. Às vezes eu digo: cara, você é tão legal, tão capaz, tão engraçado, e até a sua sacanagem é tão apropriada. Agora toma cuidado, porque quando algumas pessoas ficam zangadas, às vezes elas o fazem com razão de ser. A gente tem que saber o lugar de parar e não pode se exceder. Eu mesmo gosto muito de ouvir uma brincadeira, uma piada, uma gracinha, mas a gente, até quando faz isso, não menciona nomes de pessoas. Como semana passada a gente brincou aqui, o Braulio e eu, sobre aquela coisa do mendigo e do cajado de Arão, mas sem mencionar nome do marido, nome da mulher, nome de ninguém. Quanto mais nomeadas as pessoas são, mais pessoais as situações se tornam. O ideal mesmo, dependendo da circunstância, é passar batido. Mas como a profissão do cara é essa, ele tem que ir até ao limite possível. Todo mundo tem que ter um teto naquilo que faz na vida. E eu espero que você tenha entendido isso, não apenas em relação à ocorrência que a gente está descrevendo, mas em relação à sua própria visão, olhar e aplicabilidade das suas graças, dos seus risos, das suas brincadeiras, das suas comédias na vida.